Marcos, capítulo 11, o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Esta palavra ela é interessante, pois inicia dizendo que o Senhor Jesus teve fome, e ele foi procurar o fruto de uma figueira, para tentar saciar a sua fome. Esta palavra não pode ser analisada apenas sob uma ótica material. Por exemplo, nós podemos perceber que Jesus ele tem fome de agradar ao Pai. Ele tem fome de cumprir a missão de Deus, Pai, aqui nesta terra. É como se ele quisesse estabelecer o projeto do Senhor. E ele estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu os parâmetros para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. E ele não se preocupou nem tão pouco quando estava há dias com fome e quando recebeu a proposta de transformar a pedra em pão. E isto iria facilitar o seu ministério. É como se isso pudesse desviá-lo do foco. Mas a palavra está dizendo que ele disse exatamente isto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que o Senhor Jesus estava dizendo: olha, eu devo fazer a vontade de Deus, eu devo fazer a vontade de meu Pai, eu devo cumprir a missão, eu não posso me desviar do foco. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. É como se ele tivesse fome. Espiritualmente falando, ele desejasse, tivesse apetite que nós viéssemos cumprir a vontade dele. E de longe ele avistou uma figueira, uma árvore, que representa aqueles que estão plantados e que precisam gerar frutos. Mas interessante que a palavra fala que ele se aproximou com muita fome para tentar procurar frutos nesta figueira e não encontrou. Agora, o que chama a atenção é que a palavra fala que não era tempo de figos. Ora, por que o Senhor Jesus foi procurar frutos numa árvore a qual não era tempo de produzir frutos? É interessante esta palavra porque nos alerta para aquilo que Deus é. Aquela passagem que diz que ele colhe onde não semeou. Aquela passagem de Paulo que diz que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Porque na verdade não existem vales e nem montes. Não existem momentos a qual nós devemos deixar ou abandonar a missão de anunciar o Evangelho. Abandonar a missão de pregar as boas novas. Existe o momento, por exemplo, de nós descansarmos? Não. Em todo momento estejamos alertas, trabalhando, porque quando o Senhor vier, o servo tem que ser encontrado trabalhando. Diz a palavra que o Senhor Jesus virá como um ladrão que surpreende. E ele olhou para esta figueira, talvez a figueira representando uma pessoa estivesse descansando e dizendo: olha, não é o meu tempo de produzir frutos. Não é o meu tempo de anunciar o Evangelho. Não é o meu tempo de pregar as boas novas. É momento de eu descansar. É momento de eu produzir apenas folhas. Porque é interessante, é o seguinte, que uma árvore que ela produz apenas folhas, ela pode até trazer como efeito uma sombra. E esta árvore pode simbolizar a igreja, uma geração de crentes e de cristãos. Porque aqui em Marcos capítulo 13, a palavra está dizendo
o seguinte: aprendei, pois, no versículo 28, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olha, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É interessante esta passagem, porque é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: olha, quando a figueira produzir folhas, o reino de Deus está se aproximando. A figueira pode simbolizar uma geração. O reino de Deus está se aproximando. Talvez isso possa simbolizar uma época que a igreja ela não estará produzindo frutos, mas produzindo apenas folhas. Uma árvore com folhas representa o verão, representa um momento a qual o Senhor Jesus pode se aproximar. Ou ele vinha arrebatar a sua igreja, mas a noiva pode estar adormecida, como a parábola das 10 virgens. Que somente naquele momento que o noivo apareceu é que a noiva se despertou. Ou seja, no momento das dores é que a noiva se desperta. É como se a igreja por um momento estivesse apenas produzindo folhas, e folhas que trazem uma boa sensação. Sabe, a igreja pode trabalhar com boas sensações. A pessoa vai descansar, a pessoa ficará aquele momento socializando, tendo um status social, a pessoa se sentirá bem frequentando a igreja, mas não haverá na igreja aquele momento de produzir frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito. E tudo isso será meio que inútil. É como se o Senhor Jesus viesse e encontrasse uma figueira que está produzindo folhas, que produz descanso, que produz sombras, mas que não está saciando a fome dele. Porque esta figueira não saciou a fome do Senhor Jesus. Esta figueira não produziu figos. Aí alguém vai dizer: mas ele está procurando figos numa época que não se tem figos. Era uma época que a figueira só produziria sombras como efeito por produzir folhas, produzir ramos, mas ele não poderia exigir. O Senhor Jesus já nos deixou alertas de que quando ele vier é necessário nos encontrar trabalhando. Nós devemos anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quando ele requer de nós os frutos, não adianta nós nos esquivarmos, nós criarmos desculpas dizendo: Senhor, eu estava cuidando das minhas coisas, eu estava cuidando, Senhor, da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos. A palavra fala que ele amaldiçoou esta figueira, dizendo: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. É como se ele estivesse amaldiçoando uma geração. E o versículo 20 fala: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Começa pela raiz apodrecendo, começa pela raiz se deteriorando, porque há uma maldição do Senhor Jesus Cristo, sendo que ele não deseja uma árvore que não produza frutos. Aliás, a árvore que não produz frutos, diz a palavra, que ele até dá mais oportunidade com a poda, mas chega um período que ele lança fora. Irmãos, talvez esses sofrimentos do contexto venham nos despertar, mas não é tempo de nós pararmos de pregar o Evangelho, não é tempo de nós pararmos de dar frutos, não é tempo de nós descansarmos. Aliás, em nenhum momento nós podemos descansar, em nenhum momento nós podemos parar, em nenhum momento nós podemos dizer: Senhor, agora eu quero cuidar da minha vida e depois eu vou cuidar da tua obra. A obra de Deus, o reino de Deus, ele deve estar constantemente em nossas vidas e devemos estar preparados para expandi-lo. No nosso trabalho, na nossa escola, onde nós formos, devemos levar o reino de Deus, a bandeira do reino de Deus. Anunciarmos a salvação, porque chega um momento que ele pode nos abandonar,
nos lançar fora. E eu não estou falando especificamente com um cristão, mas com uma geração inteira, porque esse despertamento é para a nossa geração. E diz a palavra, nunca jamais alguém coma fruto de ti. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, você não vai saciar mais a fome de ninguém. Você vai produzir folhas. Uma árvore que produz folhas pode gerar sombras. Seria como uma árvore que traz um certo descanso para as pessoas, um certo refrigério para o emocional, para os sentimentos de alguém, mas não vai saciar a fome espiritual. Se a igreja não produz frutos, ela não sacia a fome espiritual de um povo. É necessário nós produzirmos frutos, e esses frutos vêm do Espírito Santo. É necessário as nossas boas obras serem reveladas, porque senão haverá da parte do Senhor Jesus Cristo o momento a qual Ele virá e dirá, nunca, jamais, alguém coma novamente fruto de ti. Como se Ele estivesse dizendo, nunca, jamais, tu serás um alimentador espiritual. Nós devemos ser alimentadores espirituais de muitas pessoas, mas se nós não temos para dar, do que adianta? Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Por isso é necessário nós produzirmos frutos, boas obras, deixarmos Deus operar em nossas vidas para saciar a fome de Jesus, cumprir a vontade dEle. Assim como Ele cumpria a vontade de Deus Pai, nós devemos cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo, dizendo, eis-me aqui, Senhor. E não é tempo de nós descansarmos, não é tempo de nós pararmos, não é tempo de nós desfalecermos. Inclusive, a palavra do Senhor fala aqui em Gálatas, no capítulo 6, Gálatas capítulo 6, dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem. A gente não pode cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, a seu tempo nós colheremos, no tempo de Deus nós colheremos, se não desfalecermos, porque se nós desfalecermos, do que adianta? Nadarmos e morrermos na praia. É necessário nós continuarmos e insistirmos em fazer o bem, porque senão podemos não receber esta colheita. Alguém pode dizer, mas essa colheita é no reino material? Isso é loucura nós pensarmos desta maneira. Entenda que nós temos a história natural e a história espiritual. No momento a qual estamos trabalhando aqui nesta terra, na nossa vida bios, isto influencia a nossa vida zoe, a vida de Deus. Nós estamos ajuntando tesouros no reino dos céus. A nossa vida zoe, a vida de Deus, é paralela à nossa vida bios, à nossa vida natural. Aqui nesta terra podemos não colher, mas no reino dos céus iremos colher. O cristão que trabalha para receber a recompensa de Deus somente nesta terra, diz o apóstolo Paulo que ele é infeliz. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, ainda que nós não vejamos a recompensa aqui nessa terra. Nós não devemos desfalecer, continuarmos trabalhando, ainda que todos aqui venham nos desprezar, devemos continuar trabalhando, porque estamos alimentando o apetite do Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho. Agora, a colheita nossa pode ser aqui nessa terra? Em parte sim, mas na maior parte será no reino dos céus. Por isso, até o último dia de nossas vidas, devemos continuar fazendo a obra do Senhor. E quando eu falo fazer a obra do Senhor, não estou falando de um ofício sacerdotal. Estou falando de você, cristão, dando bom testemunho, sendo sal nesta terra, sendo luz nesta terra. Estou falando que no seu trabalho, ainda que você não seja alguém com ofício sacerdotal, no seu trabalho, na sua escola, onde você for, Jesus Cristo, Ele está brilhando nas suas obras, Ele está se revelando, se manifestando na sua fala, nos seus gestos, Ele está se manifestando no seu viver.
Porque a tua consciência, ela não é apenas de homem natural, a tua consciência também é de homem espiritual. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, mas continuarmos fazendo o bem até o ponto de nós colhermos. Não será nessa terra a nossa colheita final, será no reino dos céus. Por isso devemos continuar, trabalhar e trabalhar, que quando Ele procurar em nós frutos, Ele vem achar. Ainda que muitos digam, não, mas não é época. Não é época. Não é época de você ser cristão. Não é época de você pregar o Evangelho. Você vai dizer, eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra de modo que não posso parar. Porque o Senhor Jesus, quando Ele vier me cobrar, eu não sei o momento. Quando Ele vier procurar frutos em mim, eu não sei o momento. Por isso, constantemente eu devo trabalhar. E aquele que trabalha constantemente na obra, ele sabe que o trabalho dele não é em vão no Senhor. Estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra é nós continuarmos, perseverarmos, batalharmos e nunca desistirmos. Tem uma história de 2 missionários que vieram da missão depois de 30 anos, e eles iam se aproximando do porto de sua cidade natal, quando eles ouviram uma grande banda tocando, e ali na proa do navio, eles começaram a se alegrar. O homem disse para a esposa, olha, está vendo? Eles estão nos recepcionando. Esta banda aí é para nós. Depois de 30 anos pregando o Evangelho em outro país, agora nós estamos recebendo a festa que merecemos. E quando aquele navio atracou no porto, eles desceram. No momento que eles estavam descendo do navio, a banda foi saindo. E eles ficaram espantados. Porque na verdade a banda estava esperando, era o presidente que estava também no navio. Aquele homem foi triste para casa. E de repente ele olhou para a mulher e disse, olha, chega, eu não vou mais pregar o Evangelho porque nós não temos nenhuma recompensa aqui nessa terra. Eu vou sair e daqui a pouco eu volto, mas eu gostaria que você perguntasse do teu Deus o porquê Ele não nos recepciona bem. O porquê que Ele não nos deu uma festa no momento da nossa chegada aqui em nossa cidade. E ele saiu para o mercado, depois de algumas horas ele retornou e perguntou da mulher, e aí mulher? O que Deus respondeu? O porquê nós não fomos recepcionados em uma grande festa? E ela olhou para ele e disse, Deus me respondeu o seguinte, ainda não chegamos na nossa terra. Ainda não chegamos na nossa terra. Talvez você diga, Senhor, o porquê que eu ainda não recebi recompensa aqui no meu país, na minha cidade? Por que ninguém me elogia? Por que ninguém aplaude as minhas boas obras? Você ainda não chegou nessa terra. Haverá um momento que Deus fará uma grande festa e te retribuirá por cada obra que você cumprir aqui nessa terra. Mas ainda não é o momento, por isso você não pode desfalecer. Por isso você deve continuar dando frutos. E quando o Senhor Jesus vier e procurar um fruto em você, que Ele se sinta satisfeito. Que Ele diga, olha, as tuas boas obras me alimentam. As tuas boas obras enchem o meu coração de alegria. Satisfaz a minha alma. Satisfaz o meu apetite de fazer a vontade de meu Pai. Satisfaz o meu apetite pela minha missão nessa terra. O Senhor Jesus tem uma missão aqui nessa terra e nós devemos satisfazer o apetite dele, gerando frutos. Que o Senhor Jesus não se decepcione, que Ele não olhe para você como uma árvore que só tenha folhas. Um bom cristão que tem folhas, que tem sombras, uma árvore bonita, linda, maravilhosa, com flores e folhas, mas não tem frutos.
Não adianta nós termos folhas e flores e ramos, se nós não temos frutos. O Senhor Jesus, Ele quer frutos, folhas, ramos e flores servem para esta terra. Talvez muitas pessoas estejam próximas de você e digam: eis um homem de Deus e uma mulher de Deus, mas você só gera sombra. Não, você não tem que gerar apenas sombra para as pessoas, você tem que alimentá-las espiritualmente. E para você alimentar as pessoas espiritualmente é necessário você gerar frutos. Que você não seja uma árvore sem frutos.